Hoje é quinta-feira, 24 de outubro de 2013. Veja as informações do município. O Notícias de Jacareí começa agora. Olá! As regras que compõem a nova lei de tributação do país já têm data marcada. Comerciantes e empresários devem ficar atentos. O repórter Sérgio Golini traz os detalhes. Sérgio? As regras da lei que obriga os estabelecimentos a informar a carga tributária dos produtos na nota fiscal saem agora em março. A previsão foi dada pelo ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos. A lei de número 12.741 de 2012 já está em vigor desde junho deste ano, mas muitas lojas do país ainda não informam a carga tributária porque afirmam que a lei não foi regulamentada e por isso não sabem ao certo como fazer. Pelo texto divulgado, os consumidores devem saber o valor referente a 7 impostos que incidem em suas compras: IOF, IPI, PIS/PASEP, COFINS, CID, ISS e o ICMS. Depois que a regulamentação for publicada, as lojas que não emitirem essas informações aos consumidores poderão ser multadas. A fiscalização eletrônica na cidade está sendo realizada hoje e também será feita amanhã, segundo o Departamento de Trânsito. Veja agora a posição dos radares nas ruas. Hoje os radares estarão nas ruas Padre Eugênio, Bom Jesus, Avenidas 9 de Julho, Alex Dark, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e Ademar Pereira de Barros. Na sexta-feira, na rua Padre Eugênio, Rua Bom Jesus, Avenidas 9 de Julho, Ademar Pereira de Barros, Alex Dark e Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Elas estão cada vez mais presentes em posições de comando ou até na direção geral das empresas. O número de mulheres empreendedoras é cada vez maior. Veja na reportagem de Ellen Martins. Brasileiros que deixam de ser funcionários para se tornarem empreendedores é comum. Essa oficina de motores, por exemplo, aqui em Jacareí, foi criada há 11 anos por alguém que já trabalhou como funcionário. O ambiente é rústico e motores como esse são instrumento de trabalho principalmente de homens, mas aqui eles estão sob o comando de uma mulher. Carmen Lúcia Simões é proprietária dessa empresa. O desejo de se tornar empreendedora surgiu após trabalhar por 10 anos como assistente e gerente em uma oficina de motor elétrico. E eu comecei a pegar gosto, de trabalhar com motor elétrico, uma área masculina. Mas eu comecei a fazer cursos, dentro de uma empresa que já era autorizada. E comecei a fazer cursos, comecei a ter um conhecimento maior, Eu engoli aquelas apostilas porque eu queria aprender, porque as empresas ligavam para mim perguntando algumas coisas técnicas dos equipamentos, dos motores, do que nós tínhamos lá para fazer. E eu tinha vergonha de não saber responder, de eu ter que recorrer a um técnico para responder aquela pergunta. Por isso eu achava que eu tinha que dominar aquilo. E com essa intenção de querer dominar, eu fiz tudo e com qualquer curso que aparecia para aprender. E aí realmente eu cheguei num ponto que eu tinha certeza que eu tinha que ter uma empresa desse ramo, motor elétrico. Carmen tem 44 anos e está na mesma faixa de idade em que a maioria das mulheres decide montar seu próprio negócio. Segundo um estudo realizado pelo Sebrae, em parceria com o DIEESE, 52% delas têm entre 40 e 64 anos. O levantamento, realizado entre 2001 e 2011, analisou o perfil de gênero nos pequenos negócios, que faturam até R$ 3.600.000 por ano, e constatou que em 10 anos houve um crescimento de 20% no número de mulheres empresárias, enquanto a participação dos homens à frente dos micro e pequenos negócios subiu 9%. E isso se deve principalmente às condições de escolaridade, onde as mulheres, a própria escolaridade no país impulsionou uma faixa de pessoas para o mercado e aí fez com que as mulheres se transformassem em empreendedoras. Os reflexos desse aumento é de que nós tivemos uma evolução no percentual de mulheres, em 6 milhões de mulheres empreendedoras no país. Então isso é um valor representativo que altera as condições de competitividade entre homens e mulheres. Aí eu peguei o dinheiro que eu tinha, minha mãe na época emprestou um pouco para mim e eu montei na cara
dura, sem dinheiro nenhum. Eu simplesmente fui na prefeitura, liberei a papelada que era necessária para a burocracia e no dia 2 de setembro saiu toda a burocracia, foi aprovado, né, em 2002 e eu resolvi abrir as portas, sem cliente, sem funcionário, sem nada. Eu tive medo, tive receio de que não daria certo, mas a vontade era tão grande que eu meti as caras. Eu achei que eu ia conseguir no final. O estudo ainda apontou que 40% das empreendedoras são chefes de família. No caso de Carmen, mesmo dividindo as contas de casa com o marido, ela arca com a maior parte das despesas. Eu acho que quando as mulheres entram no mercado de trabalho, elas jamais, vamos dizer, deixam para trás os problemas que ela tem em casa, né? Filho, família, marido, casa. Acho que isso não interfere em nada. As mulheres são intuitivas, têm muito mais capacidade de conseguir administrar essas coisas. E pelo fato delas estarem no mercado de trabalho, já confirmam, né, que esses empecilhos não têm atrapalhado em nada elas avançarem no mercado de trabalho como empreendedoras. Carmen começou com clientes de pequeno porte e hoje já atende a grandes empresas. Mas esse não foi seu maior desafio. Quando eu chegava na empresa e eu falava que eu era dona da empresa, né, era proprietária da empresa motor elétrico, tinha aquele preconceito porque achava que tinha um homem atrás de mim, né, que estava no comando, que eu estava só representando. E eu deixava bem claro que eu era a única sócia, que eu era a única dona da empresa. Só que quando eu conseguia, muito dificilmente, uma visita técnica, e que eu realmente me deparava com o engenheiro, com o encarregado, com o supervisor, eu mostrava para ele tecnicamente que eu conseguia, que eu dominava o assunto. Eu só precisava de uma chance, que ele me desse um motor para que eu trouxesse na minha empresa. E assim mostrar para ele verdadeiramente com o serviço que eu poderia fazer. Hoje, Carmen tem 6 funcionários na oficina de motor elétrico e 4 deles são homens. Jean Flávio já tem 10 anos na empresa. E você já teve alguma chefe, uma superior, mulher? Não, ainda não havia tido esse prazer. A mulher geralmente é um pouco mais organizada do que os homens, isso se destaca. É mais atenciosa com os funcionários, dá mais atenção com os funcionários, é melhor, a convivência é melhor. Na próxima segunda-feira será dia do funcionário público. Repartições públicas e municipais estarão de portas fechadas como ponto facultativo, em comemoração à data. Serviços emergenciais como pronto-socorro da Santa Casa e a Unidade de Pronto Atendimento Infantil, a UPA, do Parque Meia Lua, o mercado municipal, os locais de entrega voluntária, os leves e a coleta seletiva de lixo funcionarão normalmente. O serviço de catatreco da Prefeitura vai ser feito em mais um bairro da cidade. A repórter Isabela Meleiro conta que bairro será esse e qual é o trabalho. Isabela? Então, eu tenho uma boa notícia para quem mora no bairro Igarapés, Daniel. Nesse sábado, 26, a partir das 8 da manhã, quem tiver sucata em casa, como colchão, pneu, móveis velhos, materiais recicláveis, geladeira, é só deixar tudo na frente de casa que o catatreco vai estar passando para recolher até às 11 da manhã. Como o bairro é grande, a coleta acontece em 2 etapas e dessa vez ela vai contemplar o trecho que fica entre a rua Machacali e Bela Vista 1. Só lembrando que o programa não contempla a coleta de entulho de construção e poda de árvore e capina. Daniel? Obrigado, Isabela. E com o objetivo de mostrar como andam as obras da cidade, o prefeito Hamilton Mota convidou a imprensa para um tour na última quarta-feira. O repórter Davi Paiva acompanhou tudo e mostra pra gente. Jornalistas, radialistas e fotógrafos de diversos veículos de imprensa do Vale do Paraíba tiveram uma tarde diferente na última quarta-feira, 23 de outubro. A pauta do dia, conhecer de perto algumas das grandes obras em andamento na cidade de Jacareí. A convite do prefeito Hamilton Mota, a imprensa da região percorreu em um micro-ônibus 5 locais, onde estão sendo concluídas obras realizadas pela prefeitura e por empresa particular, que quando concluídas vão interferir diretamente na vida de milhares de pessoas. Sobretudo quando a gente é convocado por vocês aí para uma entrevista, numa rádio, para o jornal, enfim, nós somos provocados a falar sobre os problemas, né? A solução de determinados problemas, não é? E pouco a gente consegue falar um pouco o seguinte, mas se a gente fosse fazer uma coisa um pouco mais longa, uma conversa um pouco mais longa, e fôssemos analisar um pouco a cidade por períodos, né?
nós vamos perceber alguns avanços, algumas coisas que evoluíram bastante. A primeira parada foi na empresa Chery. Com um investimento de 500 milhões de dólares, a montadora de veículos chinesa promete produzir já o ano que vem o primeiro carro da marca em solo jacareense. O terreno de 1 milhão de metros quadrados foi doado pela prefeitura e a estimativa é que 3 mil empregos diretos sejam criados. Acho que todo aspecto para você procurar informar de uma forma vista é importante. Porque uma coisa, como nós somos do rádio, é muito mais falado. Quando você consegue visualizar aquilo que foi dito, né, pelo executivo, você consegue, eu diria, fortalecer a tua crítica, até mesmo cobrar melhorias para a própria cidade. O intuito era o seguinte, daquilo que a gente vai falando, dos desafios que nós estamos enfrentando, era aproximar vocês para ver exatamente do que a gente estava tratando. Então eu acho que foi de grande ganho, acho que atingimos o objetivo, temos feito isso com outras pessoas da cidade e eu queria muito fazer com o pessoal da imprensa, acho que foi muito bacana. Olha, do ponto de vista político, é uma oportunidade para o prefeito manter um contato com os profissionais, esclarecer pontos que normalmente ficam claros no release, mas não tão bem esclarecidos na interpretação que o jornalista às vezes faz dos fatos. No roteiro também estiveram as obras de infraestrutura e pavimentação do bairro Jardim Pedra Mar, a construção do Educa Mais Nova Esperança, onde funcionará creches e escolas, que juntas atenderão cerca de 320 crianças, e a nova estação de tratamento de esgoto. Construída nas proximidades do bairro Parque dos Sinos, a estação é a segunda maior da região do Vale do Paraíba e, quando concluída, terá capacidade para tratar o esgoto produzido por mais de 100 mil pessoas. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês, não só da TV Câmara, das rádios, dos jornais aqui da nossa região, da nossa cidade, porque eu dizia para o meu secretário de comunicação, Paulo, que a gente dá entrevista a todo tempo e a gente fala dessas coisas para vocês, e eu imaginava o seguinte, que vocês não tinham contato com isso, quer dizer, nunca tinham visitado, nunca tinham ido em campo ver como é que de fato é falar de uma obra de educação, como é que é uma obra de estação de tratamento de esgoto. Então eu estou muito satisfeito, agradeço muito a presença de vocês. E do ponto de vista da atividade jornalística em si, é excepcional, quer dizer, não existe o repórter que não tenha contato com o fato, visualmente falando com aquilo que está sendo feito. Então, para todos nós jornalistas, é a oportunidade de comparar aquilo que a prefeitura transmite a você no papel, na escrita, com o que de fato está acontecendo. E até para você sentir também o nível e o volume de investimentos que o município faz e o crescimento que a cidade vem tendo nesses últimos anos. A visita da imprensa pelas obras da Prefeitura Municipal terminou no Educa Mais Parque dos Sinos. O local vai abrigar creche, escola, teatro com capacidade para 714 pessoas, bibliotecas e outros espaços que devem beneficiar milhares de pessoas. O projeto é do renomado arquiteto Rui Otaki e o investimento é de cerca de 20 milhões de reais. Agora, acho que vocês da imprensa podem fazer uma avaliação mais crítica, não é? Do que vocês acharam, do que nós trouxemos vocês para visitar. Fomos apenas em algumas delas, mostrei em fotos depois outras obras, mas o mais importante, que era a obra aqui do Parque dos Sinos, a estação de tratamento e a vinda de uma fábrica de automóveis, para vocês tomarem um pouco de ideia, uma dimensão do tamanho do que nós estamos falando. Acho importante esse relacionamento para demonstrar também que não há inimizade, né? Os dois lados querem o melhor para a cidade. Nós que cobramos de um lado a melhoria para a cidade e o executivo que tenta fazer também o melhor. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem notícias da rede. O NJ volta já. No Nosso Som desta semana, tem Peleco. E aí, como é que vai? Tudo bem? Como é que tá? Tudo zen. É isso aí, galera. Se liga. Essa semana estarei aqui no Nosso Som, fazendo o meu som. Estou muito feliz de estar participando desse projeto maravilhoso que está dando o que falar. Então se liga e divulga. Deixa de bobeira e experimenta. Nosso som, meu som, você curtindo. É isso aí. Fui! É nesta sexta, às 19 horas. A Câmara Municipal de Jacareí realizará pregão presencial para a contratação de empresa para provimento de internet e serviço de streaming. O pregão será dia 29 de outubro, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Jacareí.
O edital poderá ser retirado eletronicamente através do e-mail ad_music@ig.com.br. Aos cuidados do pregoeiro Aguinaldo Dias. Outras informações, ligue 3955-2252, das 7h30 às 13h30 e das 15 horas às 17 horas, ou pessoalmente no mesmo horário. Chega uma hora em que tudo que a gente quer é independência. A gente quer ir sozinho pra mostrar que é independente. Tem estilo pra mostrar que é independente. Rala pra ganhar uma grana e ser independente. E você? Vai ficar na dependência logo do crack, mané? Mostre para o crack que quem manda na sua vida é você. Crack. É possível vencer. Vem aí o primeiro Festival Gospel de Jacareí. O evento será realizado nos dias 1, 2 e 3 de novembro, na Sala Mário Lago. Fique atento aos horários. Dia 1º de novembro, a partir das 6 da tarde. Dia 2 de novembro, às 4 da tarde. E dia 3 de novembro, às 2 da tarde. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível. Jacareí Gospel Festival. Apoio Fundação Cultural e Prefeitura Municipal de Jacareí. Muito bem, o NJ está de volta e hoje tem coleta seletiva do lixo em vários bairros da cidade. Confira os locais. Confira o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro e ajude a manter o nosso meio ambiente mais saudável. Nesta quinta-feira, Jardim São José, Jardim Paraíba, Jardim Pereira do Amparo, Jardim Leonídia, Jardim Pitoresco, Jardim Santa Marina, Jardim Real, Vila São José, Vila Emídia Costa e Cidade Salvador. Faça a sua parte. Deixe a nossa cidade cada vez mais limpa. Muito bem, lembrando que no site da Prefeitura você encontra as dicas e informações de como separar o lixo. Acesse www.jacareí.sp.gov.br. É hora de saber como fica o tempo na cidade. Ellen Martins, qual é a previsão para hoje e amanhã? Olha, Daniel, a quinta-feira segue com sol entre muitas nuvens. A previsão é de chuva a qualquer hora do dia. A probabilidade é de 87%. A temperatura mínima fica em 23 e a máxima chega aos 32 graus. Na sexta-feira haverá predomínio do sol na maior parte do dia. Não deve chover na cidade porque a probabilidade é de apenas 5%. A temperatura varia aí entre 20 e 28 graus. E agora você vai ficar por dentro do que acontece em Brasília e que influencia o nosso dia a dia aqui na cidade. É hora do Notícias da Rede. A Câmara pode votar ainda este ano o projeto de lei que determina a investigação de todos os casos nos quais o uso da força policial resultar em lesão corporal grave ou morte. Parte desses casos não é investigada em função dos chamados atos de resistência. Ou seja, a morte teria sido ocasionada pela resistência do cidadão durante a operação policial. A ministra da Igualdade Racial, Luísa Bairros, participou de ato público na Câmara para defender a aprovação do projeto. Segundo a ministra, os jovens negros da periferia são as maiores vítimas da violência policial. É a necessidade de instituir normas muito precisas a respeito do tipo de investigação que deve ser feita toda vez que a ação policial resultar em morte. E na medida em que essas mortes se concentram nesse segmento negro da população, nós podemos também afirmar que o 4471 passa a ser uma arma contra o racismo na sociedade brasileira. A concessão de meia entrada em eventos culturais e esportivos volta a ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Um projeto aprovado pelo Senado em 2008 concedia o benefício a estudantes e idosos. Na Câmara, a proposta foi ampliada, garantindo a meia entrada também para deficientes e jovens entre 15 e 29 anos comprovadamente carentes. Por causa dessa modificação, a proposta voltou ao Senado. O relator na CCJ,
o senador Ciro Miranda concordou com as mudanças feitas pelos deputados e deu parecer favorável ao substitutivo da Câmara. Esse projeto ele vem regulamentar de vez por todas a meia entrada. Ele propicia que contempla a parte estudantil, a parte do idoso e também a parte empresarial. Como estava, era muito difícil. Hoje não, hoje ele está disciplinado em 40% dos lugares, realmente para os estudantes carentes que têm renda até 2 salários mínimos, então ele tem toda uma disciplina. E esse é o consenso em que chegaram. Por que houve substitutivo? Porque foi o consenso que se chegou para que esse projeto agradasse as duas partes. O plenário da Câmara derrubou um dos principais pontos do texto do Senado, o limite para a contratação de cabos eleitorais. A Câmara dos Deputados tirou algumas matérias, muito poucas, principalmente o controle da quantidade de contratação de pessoal, né? Esse foi um dispositivo que foi retirado, e nós estamos discutindo se houve um entendimento. Se houver um entendimento, nós vamos compor e vamos refletir aqui esse entendimento para que o projeto possa ser sancionado. O texto da Câmara mantém a decisão do Senado de proibir a propaganda eleitoral em bens particulares, como placas, faixas, cartazes, bandeiras, pinturas, cavaletes e bonecos. A proposta também proíbe os outdoors. Os adesivos nos carros devem ter no máximo 40 por 50 centímetros, microperfurados e somente nos para-brisas traseiros. Ficam permitidos os carros de som, mas com um ruído máximo de 80 decibéis. Um liquidificador, por exemplo, emite 85 decibéis. Emenda da Câmara autoriza 2 fiscais eleitorais por partido em cada sessão de votação. O texto libera a campanha nas redes sociais e considera crime eleitoral a contratação de pessoas para publicar mensagens com ofensas a candidato. Os bancos terão de divulgar extratos identificando os doadores de campanha. Pela Constituição, as leis que modificam o processo eleitoral só podem entrar em vigor se forem sancionadas 1 ano antes do pleito. Em tese, a mini-reforma aprovada pela Câmara não poderia valer nas eleições do próximo ano. Mas a questão é polêmica. Alguns parlamentares defendem as alterações já em 2014. Isso porque o texto muda regras, mas não mexe no calendário eleitoral. As mudanças que foram feitas, elas não têm a exigência do princípio da anualidade. Aquilo que era a exigência da anualidade foi retirado. Ou seja, eu acredito que o que vai ser aprovado tem amparo legal e entra em vigor em 2014. Valendo o princípio da anualidade já passou, então a reforma é inócua. O texto agora volta para o Senado. É uma mera maquiagem, não interfere em absolutamente nada. As questões de fundo da reforma política foram sequer abordadas e não vão ser implementadas no pleito de 2014. O que precisava reformar efetivamente era o financiamento das campanhas, acabar com o financiamento privado, constituir o financiamento público, porque o privado é a grande raiz da corrupção nesse país. A batalha principal, digamos, nós não conseguimos vencer e partimos para fazer uma reforma nas imediações da questão eleitoral no Brasil, que é diminuir custos de campanha. Mesmo sendo limitada, é melhor, chamado melhor do que nada. Se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, é hora de ficar atento ao nosso quadro Tem Vaga. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí, está com 36 vagas disponíveis em seu cadastro. Confira as oportunidades com mais ofertas. Costureiro, empregada doméstica, montador de equipamentos elétricos, oficial de serviços gerais e zelador. Além destas, há também vagas para funileiro industrial, manicure, marceneiro, cirurgião dentista e consultor de vendas. As exigências vão de acordo com o posto de serviço.
mas a maior parte exige 6 meses de experiência comprovada em carteira, além de morar em Jacareí. O PAT fica na Rua Alfredo Schuring, número 283. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Quem tiver o cadastro no PAT e quiser conferir as vagas que se enquadram no seu perfil, pode acessar o site www.maisemprego.mte.gov.br. Mais informações www.jacareí.sp.gov.br/PAT_Jacareí. Muita expectativa para o Festival de Música Gospel que acontece na cidade no próximo mês. O repórter Sérgio Golini conversou com os organizadores do evento em nossos estúdios. Confira a entrevista. E acontece agora, em novembro, o primeiro Festival Gospel de Jacareí. Estamos recebendo aqui no estúdio o Luciano, que ele é o coordenador desse projeto, e o nosso participante, o rapper Moss. Tudo bem? Luciano, conta pra gente como surgiu a ideia desse projeto. Então, o projeto ele nasceu de uma oportunidade que nós tivemos com contato com o vereador Fernando, que ele iria colocar em votação na casa, caso um projeto sobre a semana do Festival de Música Gospel. Só que não havia ainda um Festival de Música Gospel. O Fernando entrou em contato e conversou com os músicos, e nós fizemos uma reunião, foi até feita aqui na Câmara Municipal, para poder realmente projetar e do meio dos músicos sair o projeto que sairia esse festival. E esse festival ele tem um fundo social? Isso. A verdade é que os músicos que aderiram, né, no caso, a participar, eles vão estar colaborando com as inscrições com alimentos, que vai ser revertido para uma ação social pós o festival, que vai ser feito com os próprios músicos. E qual vai ser a programação desse festival? A programação vai ser nos dias 1, 2 e 3 de novembro, que vai ser as eliminatórias que vão ser feitas na Sala Mário Lago. E nos dias 29 e 30 que nós vamos ter a final, que vai ser feito no Educa Mais Centro. Vai ser, no caso, 5 dias, só que vai ser a primeira eliminatória, dia 1, 2 e 3, e no sábado, daí do dia 29 e dia 30, né, sexta e sábado, que vai ser a final. E a entrada é 1 quilo de alimento, isso? A entrada, na verdade, a entrada é franca, mas nós estamos pedindo para que o público que venha comparecer, prestigiar, que conhece os artistas, que tragam os alimentos para que nós possamos fazer essa ação social. Então, legal para ajudar, né? Isso. E eu queria falar com o Moss. Moss, o que você achou desse projeto, você como músico? Eu como músico, como rapper aqui da cidade, né? Eu achei isso muito importante porque ele veio consolidar algo que já está óbvio há muito tempo, né? Que Jacareí é um celeiro de bons talentos. Que Jacareí há uma diversidade muito grande de vários estilos, vários ritmos. Então isso só veio mesmo para consolidar algo que todo mundo já sabia. E esse festival funciona quase como uma projeção para esses novos grupos, essas novas bandas que estão surgindo, né? Dentro do segmento cristão. E como você se sente representando essa diversidade cultural do rapper gospel? Para mim eu me sinto bem e bastante responsabilidade, né? Porque você veja bem, existem dentro do segmento gospel o rock, existe o samba, existe o pagode, existe o louvor e adoração. De repente você se depara aqui com um cara que tem um pouco estereótipo, um pouco fora, né? Que é o rapper, né? Que é o pessoal que tem aquela característica um pouco mais de protesto, tudo. E você vê que mesmo assim dá para ser feita uma música cristã. Eu represento toda essa diversidade de pessoas que estão colocando a sua cara mesmo e estão falando, estão reivindicando o seu direito, né? E eu, como rapper, estou aqui representando o hip hop, mas estou representando toda a comunidade cristã também. Legal. Luciano, deixa um convite para a galera, quem quiser mais informações. Quem quiser mais informação, acesse pelo Facebook, é só procurar pelo Jacareí Gospel Festival. E pode estar entrando em contato pelo telefone, né? 98818-9672. Nós vamos estar passando as maiores informações e deixar o convite ao público, que conhece os músicos que vão estar participando, ao prestigiar, realmente colabore com a questão dos alimentos, que vai ser, sim, um marco para Jacareí, realmente, esse festival. Legal, parabéns, obrigado pela presença. Obrigado. Voltamos aos estúdios. Muito bem, termina aqui mais uma edição do Notícias de Jacareí. As reportagens desta edição estão disponíveis em nosso endereço eletrônico. Acesse youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro.